de receptação e crime de favorecimento real. Você sabe a diferença entre esses dois crimes? Mais do que isso, você consegue, num caso concreto, como já foi objeto de algumas perguntas na prova da OAB, diferenciar quando alguém deve responder por receptação de um produto de crime e quando alguém tem que responder pelo favorecimento real, ou seja, por prestar auxílio a um criminoso para ocultar, tornar seguro o produto de um crime. Sim, são crimes parecidos, mas com uma diferença muito específica que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo, rápido, direto e objetivo, e que vai responder diversas questões da prova da OAB, como já foi inclusive cobrado em exames anteriores. Antes disso, você curte aqui o nosso canal no YouTube, Estratégia OAB aqui no YouTube, ativa aquele sininho para que você seja notificado de outros vídeos como esse, de um direito penal simples, objetivo e direto, com questões e temas muito cobrados na prova da OAB, e claro, siga as nossas redes sociais. Muito bem, pessoal, estamos agora falando de receptação e favorecimento real. Dois crimes que têm algumas características em comum e outras diferentes, ou seja, não dá para confundir, numa questão de prova, alhos com bugalhos. Sei lá o que é bugalhos, enfim, mas alhos vocês sabem. Bom, então, vamos lá. Como é que a gente identifica a diferença? Primeira coisa, eles têm em comum uma classificação muito famosa. Tanto o crime de receptação do artigo 180 do Código Penal, quanto o favorecimento real do 349 do Código Penal, podem e são classificados como crimes acessórios. Ou seja, dependem de um outro crime anterior ter acontecido para que possam ser praticados. Também são chamados de crimes parasitários. Parasitários. Mas eu gosto mais do termo crime acessório, ok? Eles dois são. Obviamente, a receptação depende do produto de um crime ser adquirido, recebido, transportado, conduzido por alguém em proveito próprio ou alheio que sabe que aquilo, ou pelo menos deveria saber, que aquilo é produto de crime. Ok? Já o favorecimento real, ele também é muito parecido com essa situação, porque depende de um crime anterior para que então o sujeito preste ao criminoso um auxílio, fora dos casos de ser coautor e fora dos casos de ser uma receptação, para tornar seguro, para esconder, para ocultar o produto, o proveito de um crime. Por isso, tanto a receptação quanto o crime de favorecimento real são crimes, então, considerados acessórios. Legal? Classificação muito importante. E atenção, muito cobrada e possivelmente cobrada na sua prova da OAB. Mas, para a gente poder entender bem esses dois crimes, vamos separar e ver qual é a diferença central para um casinho concreto, como já aconteceu na nossa prova. Primeiramente, a receptação. Artigo 180 do Código Penal dizendo: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. E aí nós temos uma pena razoavelmente grave, de 1 a 4 anos e multa. Muito bem, o artigo 180 fala: você recebe, adquire algo que você sabe que foi produto de um crime. Na maioria das vezes a gente vai estar falando de crimes patrimoniais, como furto, como roubo, onde você vai ter um bem que foi subtraído e você está ali adquirindo, recebendo aquele bem. Legal, eu já vou falar o ponto central que merece atenção. Mas antes disso, vamos falar do crime de favorecimento real. Favorecimento real do artigo 349 do nosso Código Penal, que fala que prestar a criminoso, fora dos casos de ser coautor, evidentemente, e da receptação, que é um crime mais grave, inclusive, auxílio destinado a tornar seguro o proveito de um crime. A pena é bem menor, né? É uma detenção de 1 a 6 meses e multa. Muito bem, eles são muito parecidos. A gente pode até falar assim, poxa, mas isso aqui é a mesma coisa, né? Eles se confundem. Sim, eles se confundem, mas eles não são a mesma coisa. Se falar para você, tanto faz aí a tipificação, isso é mentira. Faz diferença e a prova da OAB já fez essa pergunta em caso concreto. E aqui eu vou contar para você um segredo.
A diferença entre um crime e outro está em duas palavrinhas que estão no meio do crime de receptação. Vamos olhar de novo o texto e vamos sublinhar qual é a palavrinha importante? O artigo 180, então, mais uma vez aqui, ó, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, ó, sublinhando aqui, ó, em proveito próprio ou alheio, coisa de que sabe ser produto de crime. A palavra-chave aqui, chave, vamos botar aqui, a palavra-chave para você identificar o crime de receptação é proveito próprio ou alheio. Por quê? Você vai receber, adquirir o produto de um crime para se dar bem, para você repassar, para você vender, para você ficar para você. Então você está se dando bem. O receptador está se dando bem em proveito próprio ou alheio de uma outra pessoa. E aqui está o segredo. Porque a receptação, ela exige que esse proveito seja seu ou de um terceiro, que não o próprio criminoso. Esse é um crime acessório que quem se dá bem é quem recepta, quem está buscando se dar bem, obter uma vantagem é quem recebe, ou para que um outro terceiro que não tem nada a ver com a história se dê bem. Por que isto? Porque quando se trata de favorecimento real, e a gente vai botar aqui o texto de novo, ó, favorecimento real, prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio, destinado a tornar seguro o proveito de crime. Não se exige o fim específico de ter algum proveito para si, com isto, ou para alguém, para um terceiro que vá também receber depois alguma coisa. No favorecimento real, você só está ajudando uma pessoa, o próprio criminoso. Você não vai se dar bem, você não vai oferir vantagem, você está só ajudando o cara a esconder o produto de crime, a guardar, a tornar seguro, para que ele possa, eventualmente, depois se dar bem ou um terceiro. Então o segredo é que para você marcar numa questão de múltipla escolha, ou mesmo numa questão de segunda fase em direito penal da OAB, e atenção, porque isso já foi objeto de pergunta da nossa prova, exatamente com o casinho concreto, em que quem tem que se dar bem na receptação é só o próprio bandido, o próprio ladrãozinho, o próprio cara que praticou o crime. Só ele é que está se dando bem quando você pratica o favorecimento real. Já na receptação, não. Na receptação, alguém vai ter que se dar bem que não ele. Então a diferença é esta. Na receptação, quem vai tirar proveito de receber o produto do crime é quem recebe ou um terceiro, e no favorecimento real, quem vai se dar bem em receber o produto do crime para ocultar é só o próprio autor do fato, que você faz um favor, por isso chama-se favorecimento. Você está favorecendo a ele e não a você. Você não está tendo lucro, vantagem, nem para você, nem para mais ninguém do que o próprio criminoso. Você só dá uma ajuda. E na prova da OAB caiu a questão relacionada a um furto de carro, em que o ladrão, o furtador, aquele que praticou o furto, pedia para um amigo para esconder o carro na garagem durante um tempo, para que ele depois pudesse pegar o carro e ir embora e fazer o que quisesse. Então aí nós temos um clássico exemplo de favorecimento real, e não de receptação. Porque embora saiba que é produto de crime, embora esteja recebendo aquele produto de crime, e o verbo receber faz parte da receptação, não é em proveito próprio ou de terceiro, é em proveito para ajudar só o autor do fato. E essa é a grande diferença. Então, nunca mais caia nessa pegadinha de achar que pode ser receptação uma situação como essa. Se só quem vai se dar bem é o próprio autor do crime que você está ajudando a esconder o proveito, você está em favorecimento real. Se você adquire para você se dar bem, para você oferir vantagem ou um outro terceiro que não tenha nada a ver com isso, você vai estar incidido em receptação, que é inclusive prioridade, é um crime mais grave, um crime mais específico, que vai se sobrepor a qualquer análise de favorecimento real. Bacana? Pode comemorar! Agora você não cai mais nessa pegadinha e você vai acertar essa questão se cair na sua prova da OAB, seja na primeira, seja na segunda fase. Valeu!